Bom, pessoal, começando aqui aula 4, né? Lei de Coulomb. Então é o seguinte, essa aula 4 é Física Eletrostática, Lei de Coulomb, né? É uma videoaula, vai ter resolução de questão, está postada aí no YouTube. Então é o seguinte, Lei de Coulomb, né? O que acontece? Aproveitando aquela questão lá do que os opostos atraem e os iguais a repulsão, Coulomb, né, mediu essa força. Então você pode ver aí duas cargas positivas, F1 e F2, a repulsão, que essa carga embaixo há uma atração, né, positivo e negativo, e que essas forças, o módulo dela, né, F1 é igual a F2, que é igual a quê? Uma constante eletrostática, vezes o módulo do produto da carga 1 pela carga 2 sobre a distância ao quadrado. Então, o que acontece? Essa força entre cargas, ela independe do sinal, né? O sinal ele só diz a direção, se estão se atraindo ou não. Então, e ela é inversamente proporcional, né? Ela é diretamente proporcional à constante e o valor das cargas, né? Que é Q1 vezes Q2, que é em módulo, né? Inversamente proporcional esse R2, que é a distância ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado. Então, quanto maior é o valor dessas cargas, maior vai ser a força. E quanto maior for a distância, menor vai ser a força entre essas duas cargas, né? Menor ao quadrado. Aqui um gráficozinho, né? Gráfico da força eletrostática. O que acontece? Força, lembre só, é diretamente proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Até lembra a lei de Kepler, né? Que é a força de atração entre os planetas, né? Lá na gravidade. É o mesmo formato. Então veja que esse gráfico ele tem um formato exponencial. Que à medida que essa distância aumenta, essa força cai drasticamente, né? Chegando ao infinito, né? A tendência ao finito, tende ao infinito. Então é desse jeito o gráfico. Se liga nesse gráfico aí que pode cair em questão do Enem. Né? Esse gráfico ele não é linear, ele vai fazendo uma curva, né? De forma exponencial. No caso aí, logaritmo. Então, lei de Coulomb. Então, a fórmula é essa aí. Força é igual a constante, Q1, Q2, esse Q2 dividido pela distância ao quadrado. E a constante eletrostática, né? Que é o meio em que essas forças estão interagindo. Pode ser no vácuo, pode ser no meio atmosférico, numa dada temperatura. Então, tudo isso aí difere. Então, essa constante, né? Essa constante K0 é a constante no vácuo. K0 é igual a 9 vezes 10 elevado à nona. Newton por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, constante eletrostática. E esse K é igual ao que? É só a nível de detalhe. É 1 sobre 4π vezes esse Ezinho, né? Que é epsilon, né? Uma letra grega, a gente fala epsilon. E no caso aí o valor dele, epsilon 0, né? O valor dele para o vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 19. Então, se você colocar esse valor 8,85 vezes 10 elevado a 19, não, a menos 12, lá na fórmula do K, você vai obter o valor em cima, viu? Aquele valor acima aí, que é 4 vezes 10 elevado a 9. Então, tá aqui as constantes eletrostáticas.
Essas constantes eletrostáticas é justamente aqui, esse K0, constante eletrostática. No vácuo é onde se tem o maior valor, né? Inclusive aí está faltando 9. 9, olha aí, vácuo. O valor de K, 9 vezes 10 elevado a 9. Na tabela aí esqueceram o 9. Então, ele está dizendo que no vácuo é esse valor. Já no ar seco, o valor cai, né? Olha aí, que é igual proporcional, né? Aproximadamente. Então, que chega quase a esse valor, mas é aproximado. Aí no benzeno, né? No benzeno, esse valor já cai, 2,23. No petróleo, é um valor menor, 3,6. No etanol, no álcool, né? 3,6. Na água, esse valor cai drasticamente, 1,1 vezes 10 a oitava. Então, essa força eletrostática, ela depende do meio, né? O meio mais ideal de se obter uma força melhor é justamente no vácuo. É uma pequena questãozinha aí, até um pouco complicada, de se sair aqui no... Um pouco complicado aqui de se responder aqui sem ser num quadro. Vamos lá. Duas cargas elétricas, mais K e mais 4K, né? Então é uma carga K e outra 4 vezes mais, 4K. Estão fixas sobre o eixo X, respectivamente nas posições 0. Então a carga mais K está na posição 0 e a mais 4K na posição 1, né? 1 metro. Uma terceira carga é posicionada entre as duas sobre o eixo X, tal que se encontra em equilíbrio eletrostático. Aí ele pergunta qual é a posição da terceira. Então, essa carga está no meio das duas, né? Vamos supor que seja uma carga negativa. Então, a carga mais K puxa para um lado e a outra mais 4K puxa para outro, né? Sendo que a força que uma puxa é igual à força que a outra carga mais 4K puxa. Então, só por aí você tira que essa carga tem que ser mais perto da carga mais fraca, né? Pela fórmula. Vamos lá. Então, veja só. Imagine que essa carga Q1 ela está em cima do zero e a Q2 está em cima do 1 metro. Aí eu coloco uma carga de forma que essa força F1,3 e F2,3, vamos supor que essa carga é negativa, né? Sejam iguais. F1,3 e F2,3 sejam iguais. Então, a distância de Q1 a Q3 é x, né? Que eu não sei o valor. E a distância de Q3 a Q2 é o quê? É 1, que é 1 metro, né? Menos o x. Então tá aí, é só aplicar. Então, força 1,3 é igual a força 2,3. Essa aí é a fórmula da força 1,3, né? Que é a constante vezes a carga Q vezes a carga Qzinho menor da carga que foi colocada no meio, sobre x ao quadrado, que é justamente essa distância aqui, x ao quadrado, né? Então, e a força 2,3 é a mesma coisa, só que você, força 2,3 é igual a constante, vezes a carga a carga, né, que é 4Q, vezes o Qzinho, né, aí tá Q mais positivo, ô vacilo. Então, faço de conta que esse Q menor é Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, que é 1 menos x ao quadrado. Viu? Eu errei aqui, é Q, viu? É Q minúsculo, igual o outro lá. Então, se eu igualar uma força com a outra e sair cortando, vai ficar só o quê? Vai ficar só 1 sobre x ao quadrado igual a 4 sobre 1 menos x ao quadrado. Vai dar isso aqui. Aí, fazendo
produto notável, né? 4x ao quadrado é igual. Esse 1 menos x ao quadrado é um produto notável, né? Que você já conhece. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tá aí. Aí resolvendo, vamos obter essa equação de segundo grau aqui. Fazendo... Peraí, não tá passando aqui não, peraí. Então, fazendo aqui o delta, né? O delta é o que? B ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, menos 4ac, né? Menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 1. Vai dar igual a 16 esse delta. Fazendo aqui a nossa fórmula de Bhaskara, né? Lá do ensino fundamental. X é o que? Menos B, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, 2 vezes 3. Então, se você calcular, vai ser menos 2 mais 4, dá 2. 2 sobre 6 dá 1/3. 1/3 dá 0,33. E o outro dá x negativo. Isso aí elimina esse x2. Então, a resposta é de x 0,33, né? 0,33, ok? Voltando lá a nossa questão. Vamos aqui. Voltando aqui a nossa questão. Vamos sair aqui. Vamos sair da nossa apresentação. Nossa questão, letra B, né? Qual é a posição da terceira carga? Letra B. E por último, né? Vamos aqui só para refletir. Analogia entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal lá de Kepler. Olha só, vou aumentar aqui para vocês verem. Lei de Coulomb, força é igual a constante vezes o produto da carga 1 pela 2 pela distância ao quadrado. E lá na lei da gravitação, também a força é igual a constante, que é essa G, vezes a massa de um vezes a massa do outro, vezes a distância ao quadrado, né? Então a carga seria como se fosse um peso, né? Fosse uma massa. Interessante, né? E o que acontece? A força ali embaixo, a força elétrica de Coulomb pode ser de atração ou repulsão, enquanto a força da gravidade de Newton só pode ser de atração. É uma observação interessante, né? Muito interessante essa observação. Já pensou, né? Se a gravidade pudesse ter de repulsão, talvez tenha, né? Alguma antipartícula aí que a gente ainda não conhece, né? Porque só levando para vocês, o elétron ele foi descoberto, mas existe um antielétron, né? Descoberto recentemente, que é o positron, né? Inclusive, por que chamo de positron? Porque é positivo, né? E o elétron é negativo. Então, o elétron, quando se encontra com seu antielétron, né? No caso, o positron, você, ao encontro de um elétron com um positron, produz, sabe o que? Adivinha? Raios gama, né? Da bomba atômica. Isso aí é só um detalhezinho, uma curiosidade aí para vocês aí mastigarem futuramente. Então, fim.